Nesse momento, muitas pessoas ficam preocupadas em relação ao futuro, sobre o que vai acontecer, sobre o que elas precisam fazer, sobre a questão da segurança, se elas vão ter a mesma segurança que elas sempre tiveram em suas vidas. E a gente sabe que muitas dessas pessoas, dependendo do tipo de temperamento, dependendo de como que elas vão encarar toda essa situação, pode fazer com que elas realmente entrem num estado emocional limitante e elas acabam se desesperando, entrando em depressão, ficando ansiosas, e isso é muito ruim. Então, neste exato momento a gente precisa buscar a nossa força interior. E quando eu digo força interior, eu quero dizer que a gente precisa buscar aqueles recursos que estão disponíveis dentro de nós, recursos emocionais que vão fazer com que a gente consiga superar tudo isso. E existem diversas formas da gente poder resgatar esses recursos ou mesmo criá-los. E uma dessas formas é você trabalhar o seu corpo, você usar o seu corpo para fazer com que você se fortaleça. Uma vez que você pratica uma atividade física, uma vez que você pratica uma arte marcial ou coisa do tipo, você vai realmente fazer com que os seus músculos ajam. E isso é extremamente importante, porque isso vai te trazer uma sustentação física, de fato, concreta, para fazer com que você continue. Agora, se você vive uma vida sedentária, se você vive uma vida apenas assistindo televisão, vendo notícias que sugam a sua energia, que direcionam o seu foco para o negativo. E quando eu falo de direcionar o foco para o negativo, isso quer dizer que você acaba tendo uma visão muito limitada do todo. O mundo existe, sempre houveram problemas, sempre vai haver problemas, e a gente precisa trazer uma solução. Então o resgate da força interior é extremamente necessária. E eu não sei se você é praticante de arte marcial ou não, mas se você for praticante de arte marcial, eu sei que você já possui isso, você já possui essa força. Porque as artes marciais trabalham justamente nesse sentido, de você conseguir dominar a sua mente e o seu corpo. E quando nós vimos pandemias como essa acontecendo, é óbvio que não chegou no nível que está acontecendo agora, né, das pessoas ficarem trancadas em casa, das pessoas ficarem morrendo de medo de perder a saúde ou mesmo de perder a vida. E quando a gente faz esse contraste, quando a gente olha para a vida dos orientais, dos chineses, dos japoneses, né, daquele pessoal do Oriente, a gente percebe que eles não têm o mesmo medo que os ocidentais têm de contrair doenças ou mesmo de falecer. Então, nesse ponto, a gente vê que eles ficam firmes, que eles conseguem realmente encarar o problema sem se vitimizar, sem criar esse medo histérico que os ocidentais criam. Então daí a gente já vê uma diferença de mentalidade. E é justamente essa diferença de mentalidade que fez com que os orientais desenvolvessem sistemas de combate, sistemas de artes marciais. Então a gente vê que eles estão extremamente avançados nesse sentido. E a gente pode aprender com eles, a gente pode modelá-los e aplicar este mesmo tipo de mentalidade na nossa vida. Então as artes marciais, nesse sentido, elas podem ajudar e muito a gente conseguir desenvolver essa força interior. Eu, pessoalmente, eu busco essa força através das artes marciais. Não sei se você sabe, mas eu sou faixa preta em Taekwondo, já pratiquei judô, sou faixa azul em jiu-jitsu. Então as artes marciais sempre estiveram presentes na minha vida. Então isso fez com que eu conseguisse desenvolver diversos projetos, fez com que eu conseguisse permanecer no caminho quando as coisas estavam muito difíceis. Então isso ajuda em muito, e eu sugiro para você, talvez você não seja um praticante de arte marcial, para poder realmente buscar esse recurso interno para te fortalecer. Isso é muito importante. A gente pode fazer isso também através da leitura de biografias de gigantes da história. Eu estou lendo a biografia de Winston Churchill, né, que foi um grande estadista inglês. Ele foi o primeiro-ministro britânico, que enfrentou ali toda a questão da Segunda Guerra, né, Mundial. E quando você lê
uma biografia como de Winston Churchill, você percebe que é preciso que a gente desenvolva uma personalidade forte, uma personalidade madura que seja capaz de enfrentar qualquer cenário que venha a acontecer. Então, em vez das pessoas ficarem buscando uma solução imediata, uma solução que vai fazer com que elas fiquem, de certo modo, adormecidas, entorpecidas, né? Ou mesmo anestesiadas, como a gente vê hoje na questão desse movimento de pensamento positivo, de wishful thinking, né? De wishful thinking, do basta acreditar que tudo vai acontecer. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim. A gente precisa ser agentes da nossa própria vida, a gente precisa agir, olhar para aquela situação, resgatar esses recursos, como eu mencionei, e assim começar a executar. Isso é o mais importante, execução. A gente não pode ficar parado, porque se a gente fica parado, a gente é engolido pelas circunstâncias, sejam as circunstâncias financeiras, sejam as circunstâncias profissionais. Sei que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, mas nem por isso você deve deixar de batalhar, deve deixar de ir atrás daquilo que vai fazer com que a sua vida melhore, de certo modo. A gente já viu aí diversas crises que já aconteceram na história. Tivemos a crise de 29 e tivemos ali, né, os americanos perdendo os seus empregos, os seus negócios, tendo que recomeçar. Então a gente precisa de fato aprender a recomeçar em qualquer cenário, né, em qualquer coisa que vier a acontecer, porque é isso que vai garantir a nossa segurança. Qualquer tipo de pensamento abstrativo, né, todo pensamento é abstrato, é óbvio, mas se a gente fica só no mundo abstrato, a gente não consegue realmente trazer ações, trazer resultados. E é disso que a gente precisa agora, trazer resultados. Isso só vai ser possível através do resgate da força interior. E vemos também outras pessoas buscando esse resgate da força interior através da crença religiosa. Vemos aí muitos evangélicos, eu quero até parabenizar diversos evangélicos pela fé que eles demonstram, né? Eles conseguem realmente olhar para uma situação e, independente de qual ruim ela seja, os evangélicos e muitos católicos também, eles têm essa força. Eu trouxe aqui destacando os evangélicos porque eles realmente, em certas circunstâncias, eles parecem ser mais corajosos. Certos pastores parecem ser muito mais corajosos do que muitos padres, né? Isso é muito evidente, principalmente nesse momento em que as pessoas precisam mostrar a sua força interior para fazer com que as outras pessoas sejam beneficiadas. E existem pessoas que elas precisam ter, fazendo uma analogia, ter um brilho semelhante ao sol. Nós temos o sol e o sol, ele, obviamente, ele surge todos os dias. Para quê? Para poder iluminar, para poder esquentar, para poder trazer aquele calor necessário para a vida. Não só a vida humana, mas a vida em todo o planeta, em todo o universo. Então o Sol é esse elemento que traz um certo nível de esperança, né? Simbolicamente dizendo, ele traz realmente essa energia solar, né? Essa energia vital para toda a espécie, né? Para todo o planeta, todo o sistema solar, vamos dizer assim. Então nesse momento nós precisamos de pessoas que emitam a mesma energia que o Sol emite para as outras pessoas, para poder alimentá-las, né, através de uma mensagem esperançosa, através de algo que possa fazer com que elas continuem trabalhando, continuem buscando melhorar a vida delas, viver a vida de fato, sem que elas passem a viver com esse medo exacerbado, esse medo intenso que acaba acontecendo na cabeça delas, justamente porque elas acabam sendo pautadas por certos grupos, né, que querem apenas transmitir o caos. E a gente precisa aprender a navegar no caos, né, porque o caos, ele é um elemento que existe dentro do universo e a gente precisa então navegar no caos. Precisamos aprender a conviver com o caos, porque através dessa convivência pode surgir uma força superior, né? Uma força psicológica, uma força na personalidade, uma força realmente que vai fazer com que a gente consiga elevar a nossa vida. Então, isso é muito importante, eu acredito nisso, eu busco fazer isso, né? Eu busco essa força
E é óbvio que existem momentos que a gente vai se sentir fraco, que a gente vai se sentir inseguro, isso faz parte da vida humana, isso é a tensão que acontece e a gente passa por aqueles momentos de tensão emocional, a gente aprende com aqueles momentos e continua, simplesmente continua. É disso que se trata. E as pessoas que não conseguem continuar convivendo com essa tensão do caos, elas acabam desistindo, né, de diversas formas, desistindo financeiramente, desistindo das suas próprias vidas, e isso jamais pode acontecer. Então a gente precisa se fortalecer, a gente precisa buscar essa força interior e isso vai fazer com que a gente realmente consiga permanecer no caminho. É disso que se trata e essa foi a mensagem de hoje. E eu quero convidar você também a fazer parte das pessoas que estão gerando resultados através do módulo gratuito dentro do curso Atitude Produtiva. Existe um módulo que você pode acessar gratuitamente e eu vou deixar o link para que você possa ter esse acesso abaixo desse vídeo. Aguardo você lá e ficamos por aqui. E muito obrigado pelo seu tempo e atenção em assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.